Queridos irmãos, bom dia, muita paz para todos nós. Mais uma vez aqui dando prosseguimento aos nossos encontros doutrinários aqui do SEDAG, Centro Espírita Deus, Amor e Justiça, que é situado aqui na Boca do Rio, Salvador. Então é com alegria que estamos todos aqui nesta manhã. E para complementar essa nossa alegria, esse nosso envolvimento de paz, de harmonia, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre, amigo de todos sempre, mais uma vez aqui nos encontramos para receber de Ti e sentir a Tua amorosidade, as Tuas bênçãos de amor e paz. Mais uma vez, rogamos por todos nós, almas ainda em estado de pouco conhecimento, mas a caminho de lograr novas informações, novos conhecimentos, pois com a Tua ajuda e dos mensageiros amigos que nos envolve sempre, nos dando coragem e bom ânimo. E nessa certeza, Mestre, te solicitamos que nos envolva nesta manhã, nos conduzindo nos trabalhos doutrinários, inspirando nosso irmão Edivaldo, para que ao sairmos daqui sintamos todos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Ensejando também, bom Mestre, que envolva o espírito de um amigo que recém-desencarnado e tantos outros que desencarnam nesse instante, nosso companheiro Antenor, para que ele possa ser recebido na espiritualidade com seus entes queridos e despertar bem, assim como ele e tantos outros amigos que recentemente partiram para a verdadeira pátria. Bom Mestre, pedimos ainda que envolva toda essa comunidade, todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, que a Tua paz se faça em nossos corações. Jesus amigo, ser conosco agora e por todo sempre, que assim seja. Como eu disse, nesta manhã nós temos a presença do nosso companheiro Edivaldo César, mais uma vez conosco, e desta manhã o tema será Institutos da Ação Moral. Encontra-se no capítulo 29 do livro Nascente de Bênçãos. Então nós convidamos o nosso irmão para nos conduzir. Sinta-se em casa. Então, obrigado pelo convite mais uma vez e um bom dia a todos e todas, encarnados e desencarnados que estamos vinculados à proposta da casa neste momento, presencialmente ou aqueles que estão acompanhando pela rede social. Estamos vivendo agora novos tempos, novos momentos. E esses momentos precisam ser aproveitados por todos nós, que estamos também caminhando para a evolução. Então, como disse o nosso irmão e amigo, Instituto de Ação Moral está numa obra chamada Nascente de Bênçãos, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. Nós sabemos que Joana de Ângeles, esse espírito, é um dos que fez parte também da codificação espírita, que está bem próximo a nós, acompanhando o nosso processo de evolução, orientando o nosso irmão Divaldo como mentora de há muito tempo, para que as mensagens, as psicografias que ele representa, cheguem a nós, nos auxiliando a compreender a codificação e a proposta de Jesus. É por isso que aqui estamos mais uma vez nesta manhã, aqui no SEDAG, para fazer as reflexões do tema que nos foi proposto. Muito interessante. Fiquemos atentos. O título é
institutos de ação moral. Onde estão esses institutos que promovem a nossa moral, promovem o nosso crescimento espiritual, promovem o nosso íntimo harmonizado? E no texto ela começa dizendo assim: multiplicam-se na terra educandários preocupados com o desenvolvimento intelectual e tecnológico das criaturas humanas e encarregados de trabalhar o desenvolvimento físico. Nós conhecemos, né, as academias, os institutos das artes, que embelezam o corpo físico, material, passageiro. Lembro-me de certa vez ouvindo uma palestra do nosso irmão Divaldo, e ele dizia que uma irmã perguntou para ele se ela poderia fazer uma cirurgia plástica, física, se a doutrina era contrária a esse tipo de coisa. Ele disse absolutamente, claro que não. Pode-se fazer a cirurgia física, plástica, material, mas também precisamos, fundamentalmente, fazermos a cirurgia interna, a cirurgia moral. Porque são pouquíssimos os educandários que estão na Terra com esse objetivo. Porque a maioria é para embelezar o físico. E Joana continua dizendo, não é contrário de maneira alguma. As academias, os exercícios, as caminhadas, as corridas, o embelezamento físico, a estrutura física para a apresentação. Mas tudo isso é passageiro, nós sabemos. Por quê? Quantos corpos materiais nós já tivemos que a doutrina espírita nos explica e nos ensina, enquanto espíritos em processo de evolução? Vários. Que na própria codificação no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, significa dizer que nós já tivemos várias existências? E eles dizem sim. Aqueles que negam é porque pretendem continuar na ignorância. Mas pelos acontecimentos que nós vivenciamos, com certeza já tivemos experiências em outros momentos e agora refletem no momento atual. Então não é contrário, porque desde a antiguidade todos os povos se preocuparam com os desportos, com as corridas, com os embelezamentos materiais, com a estrutura física de apresentação. Nós vemos aqui na nossa cidade, né? Salvador, na Bahia, uma cidade litorânea, uma cidade ensolarada. Quando se aproxima o verão, todos estamos cuidando da aparência física, principalmente para as festas. Se é contrário à natureza, absolutamente não. Mas precisamos tomar cuidado para a essência que vai permanecer além do corpo físico. Que essência é essa? Nós espíritos, em processo de evolução como centelha divina, nos embelezando internamente. Tem um livro na doutrina espírita que chama Cirurgia Moral. E o mais interessante, que essa cirurgia moral, só nós é que podemos fazer. Não é verdade? Espírito livre, com livre-arbítrio, vontade e pensamento contínuo. Quando nós resolvemos cuidar de nós intimamente, nós aí estamos fazendo a nossa cirurgia moral, que é para a eternidade. Então esse texto eu achei deveras interessante nesse capítulo, porque nos chama a atenção para coisas que muitas vezes nós ainda não observamos. E ela diz assim, esse fabuloso investimento científico e tecnológico tem oferecido à humanidade bens de alto significado. No entanto, não conseguiu ainda transformar moralmente a sociedade. Não é verdade? Estamos nós aqui usando a ciência, a tecnologia. Quem está nos assistindo pelo Instagram da casa está usando a tecnologia, pode estar à distância. Desde que esteja sintonizado pela internet, estão nos acompanhando aqui nesse ambiente físico e todos nós, para chegarmos até aqui, nos deslocamos de algum lugar, nós espíritos encarnados. Então, não é contrário à ciência, não é contrário à tecnologia, que graças a ela, fazendo parte da misericórdia divina,
é que nós conseguimos superar esse momento de pandemia pelo qual o planeta ainda vive. Quanto tempo ficamos afastados? Quanto tempo as atividades aqui do SEDAGE foram suspensas fisicamente? Verdade? Como da maioria das instituições, sejam espíritas ou não, mas ficamos à distância, comunicando-nos uns com os outros pela visão e o pensamento, que é a tecnologia divina maior, fez com que nós pudéssemos estar conectados pela prece, pela vibração, pelo bom sentimento. E ela não é contrária a todo esse movimento que está aí, porque o movimento científico faz parte. Tanto que a doutrina espírita tem caráter filosófico, científico e também religioso. Então nós vamos também pela ciência. Mas ela diz que até então, essa tecnologia e essa ciência não conseguiu fazer a melhoria moral da sociedade. E nós sabemos por quê, né? Porque não é a tecnologia que vai fazer a nossa reforma interior. Porque a tecnologia falha. Nós tínhamos programado aqui um momento de forma diferenciada, mas um aparelho da tecnologia falhou agora nesse instante, estamos utilizando outro. Olha a tecnologia contribuindo conosco. Mas ela não dita as nossas normas e o que é que nós devemos fazer, porque nós temos uma aparelhagem física que predispõe da misericórdia divina para que nós pudéssemos estar aqui. Então, nesse momento agora, ela nos chama a atenção. Até então, não conseguiu transformar moralmente a sociedade. Como assim? O Espírito Joana de Anjos quer nos dizer. Por enquanto, a tecnologia não conseguiu eliminar o egoísmo, que é uma chaga da sociedade. Então, o que é o egoísmo? É o ego doente. Quando eu digo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quando eu expando um pouquinho, eu digo minha família, não é assim que a gente diz? Minha família. Para depois pensar nos outros. Tudo que está aí, que faz dor, sofrimento na Terra, é fruto do egoísmo. Porque é o ego doente, é o ego desarmonizado. Então não é a tecnologia que vai consertar, não é a tecnologia que vai melhorar. Allan Kardec pergunta aos benfeitores, quando é que na Terra o egoísmo vai deixar de ser chaga da sociedade? E eles respondem, quando ele causar tanta dor que a própria humanidade vai reverter. Porque o mal já está aí, ainda está aí. O bem também está, mas o mal supera, porque nós aqui no íntimo, em expiações e provas. Não somos espíritos ainda elevados. Então todo esse processo de apego, de destruição, é fruto do ego doente. Então não é a tecnologia, não são as redes sociais que vão melhorar, que vão consertar. Tem que partir de cada um de nós. Fala do egoísmo, depois ela nos chama a atenção a violência. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a violência é uma doença da alma e deve ser tratada na alma, tanto do ponto de vista espiritual quanto de natureza psíquica, psicológica. Violência. O ser violento, o espírito violento, ainda é um espírito ignorante das leis, que tenta abarcar as coisas na força, na autodestruição e na destruição também do outro. Então, egoísmo, violência e o ódio. O que dizer do ódio? Que é o amor que perdeu o endereço de Deus. Quem carrega o ódio dentro de si, carrega uma brasa devoradora, que devora o indivíduo, e Chico Xavier já nos disse que só existe o amor, que até o ódio é o amor que perdeu o endereço de Deus. É o amor que enlouqueceu. Mas quando diante de um ser que odeia a autodestruição e a destruição do outro, se aproxima alguém pleno de amor, não tem jeito. Ele deixa se envolver. Ele deixa se envolver porque esse requinte dos sentimentos, que se chama amor, está na nossa própria natureza. Lázaro, espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, ele começa dizendo que no início nós
temos instintos no momento da criação. É por isso que passamos pelos diversos reinos. Depois dos instintos, começamos as sensações. Depois das sensações, as emoções. Depois das emoções, o sentimento. E o requinte do sentimento é que se chama amor. Que nós não conseguimos definir, só se consegue sentir. Que já existem seres amorosos que convivem conosco, que nos amam profundamente, como Jesus de Nazaré, que é o nosso modelo e guia, que veio ao planeta Terra por amor a essa humanidade que o Pai a ele confiou. Então, aqueles que carregam o ódio, o amor enlouquecido, também um dia estarão ajustados com essa lei de amor, de justiça e de caridade. Mas quem vai promover não é a tecnologia, não são as academias, que as academias modificam o físico, mas aqui dentro só nós é que podemos modificar. Até os nossos mentores espirituais nos respeitam, nos acompanham, esperam as nossas tomadas de decisões, sempre disponíveis para nos auxiliarem. Mas não fazem por nós aquilo que compete a nós fazermos. Então, claramente essa mensagem que a mentora nos traz. O que dizer das guerras? As guerras que estão instaladas ainda no planeta Terra, pela consequência de ainda existir guerras aqui dentro de nós, que nós estamos em duelos com nós mesmos. Isso reflete no externo. Quando reflete no externo, nações se unem para autodestruir umas às outras. Mas o Livro dos Espíritos nos diz por que ainda existe guerra no planeta Terra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Parece até filme, quando nós vemos falar da guerra que já está instalada e quantos seres já morreram, porque foram destruídos pelas bombas, pelas agressividades de uns e dos outros. E nós estamos aqui. E a guerra está se passando lá do outro lado, assim também como a pandemia estava lá e hoje convive conosco aqui. Então parece uma fantasia nós a imaginarmos que em pleno século XXI ainda tem seres humanos destruindo uns aos outros. Para quê? Para o domínio. Para quê? Para ter posses. Para exacerbar as paixões. Mas nada disso vai prevalecer. Porque os que estão morrendo agora, o corpo, retornando para o plano espiritual, não estão levando coisa alguma de ordem material. Assim como também os dominantes não vão levar, vão chegar vazios, entristecidos, deprimidos, angustiados, muitas vezes carregando ódios do outro lado da vida. E aí sim, você é assistido pela espiritualidade maior, para que possam fazer uma reforma por dentro, no sentimento e na psique, para a partir daí fazer mudança nas nossas vidas. A tecnologia no nosso meio está bastante avançada, mas o nível moral ainda está muito a desejar. E o Livro dos Espíritos nos diz que nós evoluímos materialmente e amorosamente, mas que uma coisa é consequência da outra. Vem o Espírito Verdade e diz para os espíritas: espíritas, amai-vos uns aos outros, porque assim Jesus já dizia. Amai-vos e instruí-vos. A instrução é conhecimento, é tecnologia, é o uso da inteligência, mas o amor não vem pela tecnologia, vem de cada um de nós. Por isso que ela dá esse título, Institutos da Educação Moral. Onde estão esses institutos? Será que todos os institutos que estão na Terra têm também esse objetivo de nos educarem moralmente? E as enfermidades, o que dizer delas? Que são somatizadas pelos desequilíbrios emocionais, levando a transtornos muito graves. As enfermidades, a tecnologia está avançadíssima, com cirurgias excepcionais, que hoje já se fazem até com a criança ainda no ventre materno.
Olha que maravilha! É Deus operando através dos espíritos que reencarnaram para desenvolver esse mecanismo. Mas as doenças existem. De onde vêm as doenças? Dos doentes, que somos os espíritos que estamos nessa escola, nesse educandário, com o único médico de almas, que se chama Jesus. As redes sociais nos auxiliam a receber o conhecimento, mas se nós não agasalharmos ele e não jogar aqui para dentro, não teve efeito algum. Então é a misericórdia divina. E nesses momentos, nesses dias de pandemia, quanta mensagem de Jesus se expandiu pelo mundo afora. Os centros espíritas, já que estamos falando aqui em um centro espírita, saiu das 4 paredes e foi para o mundo. As reuniões doutrinárias, as vibrações, os grupos de estudos. Quantas pessoas se beneficiaram em sua casa sem poder se deslocar, ouvindo uma palestra, ouvindo uma reflexão, ouvindo uma meditação? Alguns dias atrás, no canal lá do nosso Instituto Kardecista, uma palestrante, talvez vocês conheçam, Raimunda Gesteira, nos dava um depoimento. Estava fazendo uma palestra em determinado local, quando no chat, uma senhora de 90 e poucos anos colocou lá que não deixassem os centros jamais de também fazer o trabalho virtual, porque ela, na idade que estava, não tinha condições de se deslocar para ir a um centro espírita. E dizia, vocês não imaginam quanto essas vibrações, quanto essas doutrinárias pelo campo virtual da tecnologia me auxiliou e continua me auxiliando. E nós sabemos que tem pessoas que nunca vieram ao centro espírita, não é verdade? E ficaram atentas do outro lado. Porque ansiedade, depressão, medo, angústia, tudo aflorou em determinado momento em nós para que nós pudéssemos cuidar aqui dentro. Porque nós é que precisamos cuidar. E a tecnologia estava aí como está para ajudar, para auxiliar a chegar a distâncias. Estamos falando aqui, mas tem pessoas em outros estados que podem estar nos acompanhando pelo Instagram do SEDAG. Em outro país, quando tem brasileiros que estão em outros locais, que ficaram presos por lá devido à pandemia, mas estavam acompanhando pelas redes sociais. Tudo isso benéfico e louvemos a Deus, o Criador e mantenedor da vida, que permitiu que espíritos estivessem conosco hoje, trabalhando essa ciência, trabalhando essa tecnologia, para que nós não perdêssemos os nossos contatos. E os desencarnados, que têm instrumentos muito mais elevados do que os atuais, porque são eles que trazem de lá para cá. As comunidades espíritas vinculando as casas aos planos espirituais, para que lá também chegassem as informações, o despertamento, a libertação, tanto para nós encarnados, como para os desencarnados também. Não é uma maravilha? A gente tem que agradecer ao Pai por essa oportunidade, que o sofrimento está na Terra devido ao nosso nível ainda evolutivo, mas o bem e o amor também está conosco. Por isso que ela chama a atenção desses institutos educacionais que são voltados apenas para o corpo. Cuida do corpo e do espírito, já diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque do corpo nós podemos cuidar com a orientação de alguém, na alimentação, no exercício, na musculação, na caminhada, mas os sentimentos nossos são intocáveis. Que só nós conhecemos, né? Só nós é que podemos melhorar. Por isso que ela chama de Instituto de Educação Moral. A formação intelectual do ser é muito valiosa, especialmente se acompanhada da disciplina, corrige instintos agressivos, auxilia no desenvolvimento intelectual. Quantos exemplos nós vemos aí de pessoas que estão trabalhando nos seus bairros, com as crianças daquele momento, no futebol, na disciplina, no xadrez, seja em qual for o esporte, desde que tenha condição de elevar o ser. E os meninos dizem, passei a ser mais disciplinado na escola, porque lá também exige disciplina. Então está incentivando o ser integral,
que é o espírito imortal. Mas nem todos os institutos estão ainda voltados para esse interesse. E nós sabemos alguns porque, inclusive, o espírito Joana de Ângeles nos chama a atenção. Por isso que eu digo e continuo dizendo, esse espírito é bem antenado, porque acompanha nosso movimento evolutivo bem próximo, e as obras atuais de Joana de Ângeles nos fala de tudo. Fala da tecnologia, fala dos países em desenvolvimento, fala dos governantes, fala das ações que estão desenvolvidas em todos os locais, as que contribuem com a evolução do ser e aquelas que não contribuem de maneira alguma. Então, não é contra ao exercício físico, ao desenvolvimento material, mas cuidemos de nós também, enquanto espírito. E ela continua dizendo assim: no entanto, a inexistência de instituto para a formação moral dos indivíduos chama a atenção. Vamos criar um instituto, uma escola para auxiliar o indivíduo a desenvolver a sua bondade, a sua amorosidade, a sua justiça, o seu perdão, o seu amor, o alto amor a si e ao próximo. Então, os interesses ainda não são assim, mas já existem. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa fala e da obra que Joana nos traz, que já existem instrutores com esse objetivo. Embora pouquíssimos na Terra, que ela não está avaliando somente Salvador, nem a Bahia, nem o Brasil, ela está indo muito mais além. Porque é um espírito que tem uma condição moral e espiritual, que faz parte da equipe de Jesus e que conhece o movimento da humanidade na Terra. E isso é muito importante e interessante para nós quando lemos um capítulo desse, que está lá na obra As Bênçãos, Nascente de Bênçãos, porque a partir daí cada capítulo traz uma luz para que nós possamos meditar. Continua dizendo, cuidar da inteligência, sem um correspondente contributo das questões do sentimento e da ética, pode facultar campo para o desenvolvimento da crueldade, sob justificativas variadas, conforme vem acontecendo. Quando se tornam legais pela sociedade, comportamentos hediondos, quais a prática do aborto, da eutanásia, da pena de morte, do suicídio, da guerra, que jamais terão um sentimento moral. Os indivíduos são inteligentíssimos, criam objetos para a inteligência, vem outro e utiliza aquele meio tecnológico para a destruição. Faltou o desenvolvimento moral. Faltou o chamado de Jesus de Nazaré, quando ele nos diz, filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que não adentre numa bola de neve imensa e o ódio permaneça por muito tempo. Todos nós clamamos por paz, por harmonia, por equilíbrio, mas a violência continua campeando no planeta, porque está no indivíduo. E o indivíduo violento é um desarmonizado, é um desequilibrado, que precisa das nossas preces. E aí vem outro entendimento que o Evangelho nos traz, mecanismo de ação da prece. Nós sabemos que quando fazemos uma oração sentida e percebida, clara e simples, nós nos ligamos com o plano espiritual dos desencarnados, dos espíritos do bem, que vêm ter conosco, nos envolvendo em fluidos benéficos, direcionando para aqueles irmãos nossos que ainda estão nesse estágio, mas não vão permanecer, porque é da lei divina que todos nós possamos evoluir. Então é isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, dedicando parte do nosso tempo para ouvir, para meditar e refletir numa mensagem superior, numa mensagem que vem de um Espírito que trabalha na seara de Jesus, que mantém todas as instituições do bem que estão na Terra, sob o olhar amoroso de Jesus. Então ela nos chama a atenção que o ser pode ser inteligente,
mas pode desenvolver atuações criminosas, hediondas e rebeldes, porque a moral está ainda a desejar. Então é preciso que esses educandários sejam ampliados no planeta para que mais espíritos possam receber essas orientações. Continua dizendo, matar em qualquer situação é crime, previsto desde o Decálogo, prolongando-se pelos demais códigos da humanidade, que sempre objetivam preservar a vida e respeitá-la. Desde a época de Moisés, que nos 10 mandamentos que nós conhecemos, quando ele subiu ao monte para receber mediunicamente, médio poderoso que era, receber através da psicografia os 10 mandamentos, e lá tem os não matar, não roubar, não pecar, não desejar, que é a inveja, desde tempos imemoriais. Moisés, falando do Deus único, os profetas, depois vem Jesus, dizendo da mesma forma, eu não vim destruir a lei, eu vim dar esclarecimento e cumprimento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos erros e dos desacertos. Mas existem países que a lei é essa, é matar. E muitos acreditam que matando o corpo a situação está resolvida. E nós sabemos que não. Os espiritualistas sabem que não. E os espíritas que estudam a doutrina espírita também sabem que não. Porque o corpo é apenas uma veste material. Morto o corpo, liberta o ser, o espírito. E se ele é violento enquanto encarnado, ele vai continuar violento mesmo desencarnado. E o que é pior, vai poder agir muito mais porque está no plano espiritual fora da matéria e vai sintonizar com outros que pensam e agem da mesma forma. Então é melhor que esteja aqui na escola. Como dizem os espíritos, nós sabemos onde ele está atuando aqui, está encarnado. Porque a proposta é que ele seja reeducado. Mas a nossa sociedade, as nossas leis ainda não primam por isso. E sim, pelo castigo, que muitas vezes o indivíduo sai daquela situação pior. Por isso que ela chama a atenção. Instituto de Educação Moral está em falta. Instituto de Embelezamento Físico tem um bocado. Não que seja contrário, repetindo, ao cuidar do corpo, sim. Mas ao cuidar do corpo precisamos também cuidar de nós, espírito. Porque esse corpo não é o primeiro e nem é o único. Nós já deixamos vários, vamos tomar outros, porque até alcançarmos a perfeição. Veja que não é um belo texto. Fiquei maravilhado com a leitura desse texto, eu ainda não o conhecia. E ela nos chama a atenção para algo muito mais chocante. Olha aqui, o mais chocante é constatar-se que esses comportamentos, ou seja, de morte, de pena de morte, de autodestruição, de crimes destrutivos, são adotados por países de formação religiosa, muçulmana, judaica e cristã, em cujos estatutos fundamentais a vida é credora de todo sacrifício e jamais deve ser destruída. Mas ainda existe. Porque alguns acreditam, repetindo, que com a pena de morte instalada, a violência vai deixar de existir. Sem se dar conta de que a pena de morte também é um ato violento, porque ceifa a vida. E aí alguém pode dizer, mas aqueles que estão tirando a vida dos outros, estão todos sob o código da lei divina, que vão responder, hoje, amanhã, depois, em qualquer tempo, pelos atos cometidos. Porque o próprio Mestre já nos diz, a cada um é dado segundo suas próprias obras. E não somos nós juízes de ninguém, nós somos juízes de nós próprios, fazendo a nossa avaliação, como eu estava ontem, antes de conhecer a doutrina espírita? Como é que eu estou agora conhecendo a doutrina espírita? Como é que eu vou estar amanhã, depois que conheço a doutrina espírita?
E o Evangelho nos traz a proposta que o esforço do espírita precisa ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim sucessivamente, até que nós consigamos atingir o objetivo divino que se chama perfeição. E o mais importante, nós não podemos, não conseguimos, não devemos, e não é tarefa nossa aperfeiçoar os outros. Deus só colocou aqui nas nossas mãos fazer a nossa parte. Agora, incentivamos sim, que de acordo com o nosso movimento, de acordo com os nossos atos, outros podem estar nos observando nos dois planos da vida. E a partir daí servindo de exemplo, como nós temos alguns exemplos que trabalham o bem, independente da religião em que se encontre, e nós nos sentimos fortalecidos em saber que tem seres que fazem muito mais do que nós. Então, ela chama atenção, países que se dizem cristãos ainda acreditam que com a morte, com a violência, vai ser tudo resolvido. E olha que não é desses tempos, desde épocas imemoriais, desde o tempo de Jesus, que a violência já existia. Porque ela está no indivíduo que ainda não se reformou moralmente. O que mais que a mentora nos traz? Anteriormente, os institutos de formação moral eram portadores de grande contributo religioso que trabalhava no indivíduo a fé, a inteligência, o respeito a Deus, as leis da sociedade, o amor ao próximo, a esperança e a paz. Ou seja, cuidar do ser integral que nós somos, espíritos imortais. Porque ter é uma coisa, ser é outra. Existem criaturas que acreditam muito no ter. Ter bens materiais não é contrário à lei natural. Mas não se apegar somente a eles, porque são passageiros. Até hoje nós não temos notícias de espíritos, por mais ricos que fossem aqui no planeta, que ao chegar no plano espiritual conseguiram levar sua riqueza material. Muito pelo contrário. Chegaram pobres porque não construíram o que precisava ser construído. E aí eu lembro do capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Um espírito que foi rainha na França vem através da psicografia contribuir com a codificação, nos dizendo assim: rainha eu fui entre os homens, e eu pensei que chegaria rainha também no plano espiritual. Mas que decepção, quanto engano eu mandava, desmandava nos meus súditos, nos empregados, aqui, enquanto estava encarnada. Quando cheguei no plano espiritual, eu pensei que ia ter um tapete para poder caminhar ainda como rainha, né? Mas que decepção! Aqueles que eram meus servos estavam no nível moral e espiritual acima de mim. E eu, por minha vez, ao invés de mandar, de ordenar, eu tive que pedir. Dando-nos o exemplo de que os bens materiais, as posses, as belezas físicas de que dispomos, contribuem para a nossa existência, sim, se nós soubermos fazer bom uso de todo esse material que a misericórdia divina nos propõe. E ela termina a comunicação dizendo: orai por aqueles que ainda não alcançaram o reino de Deus. Porque agora eu compreendi as palavras de Jesus. Porque só buscava ter, esquecendo de ser. O que é que nós somos mesmo? Espíritos imortais em processo de evolução. E essas experiências humanas são passageiras, mas elas contribuem para o nosso aprimoramento, como já tivemos várias, para hoje estarmos aqui no segundo degrau da escala evolutiva, que é já espiando e provando ao mesmo tempo as experiências passadas. E tudo que nós conseguirmos angariar no íntimo e colocar em prática é nosso. Estamos também contribuindo com a humanidade inteira.
Então é o grande chamado, quando ela nos dizia que antigamente os educandários primavam pelo respeito ao Criador, pelas leis que nos regem, pela esperança e pela paz. Não fomentar a violência nas crianças, porque são espíritos que cada um traz a sua índole, cada um traz a sua frequência de vivência em encarnações passadas, que podem ser boas como podem ser não boas. Então fiquemos atentos para incentivar aquelas que possam contribuir com a evolução do próprio ser e também da humanidade. E ela chega no momento aqui que nos fala o seguinte: preenchendo esse imenso vazio da falta de institutos de educação moral, o Espiritismo oferece a mais saudável ética moral de que se tem notícia, que é aquela que se fundamenta no pensamento e nas ações de Jesus de Nazaré. Quando esteve na terra, trabalhando os alicerces do reino de Deus que está em cada um de nós. Os discípulos perguntaram a ele: Mestre, onde se encontra esse reino que o Senhor nos fala, que o Senhor proclama? E ele diz: não aguardem, meus filhos, que esse reino venha por aparência. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós, está entre vós. Então, com o passar do tempo, vem agora o cristianismo redivivo, quando os espíritos da codificação nos dizem, quando Kardec pergunta: onde se encontra escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência do ser. Então nós sabemos aonde o reino se encontra. Nós sabemos para onde estamos gravitando, porque as leis divinas estão escritas em nossa própria consciência. É esse reino que não está em lugar circunscrito. Ele está na consciência de paz, na consciência do trabalho no bem, da moral elevada, quando muitos espíritos já descobriram esse reino em si mesmo. O nosso maior exemplo é ele, que Emmanuel nos diz que faz parte da comunidade dos espíritos puros, que em momento próprio entre eles foi decidido aquele que viria à Terra para nos ensinar sobre esse reino. E Jesus veio ter conosco e nunca saiu daqui do planeta. Continua no plano espiritual maior, acompanhando a nossa evolução. Por isso que ele enviou os espíritos por toda parte, para que instituísse na Terra institutos de educação moral, que são as igrejas, os templos, os centros espíritas, todas as comunidades que estejam fomentando em nós a nossa mudança interior. A prece, o respeito a Deus, o respeito às leis, a reflexão, a meditação, tudo aquilo que nos conduz ao autoaperfeiçoamento, para que nós possamos saber realmente de onde viemos, quem somos, para onde vamos, por que aqui estamos, e o que é que nós precisamos fazer para melhorar a humanidade, melhorar a nós próprios. Seremos mais um a sintonizar com as esferas maiores do plano espiritual, e aí os institutos educacionais da moral estarão cumprindo com a sua tarefa. Então, preservar um instituto como esse aqui, essa casa, é dever da espiritualidade maior, que são os mentores da casa, e dos frequentadores também, quando cada um de nós estamos nos esforçando para nos tornarmos melhores. Então a assistência se torna uma maravilha, em nome daquele que é o Senhor de nossas vidas, o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. É por isso que o Espiritismo está na Terra como a terceira revelação da lei de Deus, nos convidando a cuidarmos de nós enquanto espíritos imortais. Cuidar do corpo, mas não esqueçamos também de cuidar dos espíritos, que somos todos essência divina. Fomos ensinados à prece pelos nossos antepassados, ao trabalho no bem que desenvolve o bem que nós temos, e com certeza
estaremos contribuindo com a humanidade inteira. Essa mensagem que Joana nos traz foi dada na Inglaterra e Londres, em 9 de junho de 2001. E ela termina dizendo assim: fomenta a campanha da formação moral de todos aqueles que convivem contigo ou ao teu lado. Tem, porém, o cuidado de ser-lhes exemplo de ordem e de correção de hábitos, para que não te vejam como um novo fomentador de ideologia religiosa ultrapassada, mas de vanguardeira do futuro feliz para a sociedade culta e desditosa desses dias. 2001, pleno século XXI, que nós fomentemos a campanha de auxiliar esses institutos de educação moral. Porque só assim o mal vai desaparecer da terra. E um dia nós estaremos felizes enquanto seres espirituais. Que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe, a equipe espiritual aqui presente envolva todos nós nesses fluidos de amor e paz, bem como toda a comunidade onde esse instituto está presente. Muita paz e obrigado a todos. Ivaldo, não há nenhuma pergunta dos nossos internautas, mas eu faço uma pergunta. Sim. Atinente à tecnologia que nos chega, nós observamos que há pessoas que dizem: eu não acompanho, eu não gosto, que há um negacionismo, no modo geral, tudo que nos chega, até porque vem de lá para cá. As pessoas então estariam perdendo essa oportunidade? Quanto ao uso da tecnologia, né? Alguns não conseguem realmente acompanhar, porque não tem essa disponibilidade. Mas acredito que muitos aproveitaram a oportunidade. E alguns negam a si mesmo porque não se julgam capazes de fazer, porque às vezes nem experimentaram. E quando experimentam, vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como diz o ditado popular. E aí conseguem aproveitar a oportunidade. Então o convite àqueles que ainda não experimentaram, que experimentem, porque vai continuar conosco agora para sempre. Que é um planejamento também do plano divino, que nós possamos avançar pelas duas vias. Respeitamos a posição, a opinião de cada um, mas aqueles que ainda não experimentaram, experimente, que vão gostar com certeza. Agora, não nos acomodemos nesse processo de paradigma. Então, continuemos sempre fazendo o nosso trabalho, seja presencial, seja no virtual. É assim que eu vejo a questão. Pois bem, nós agradecemos ao nosso companheiro Edivaldo por mais uma vez estar aqui conosco, nos esclarecendo, traduzindo ou interpretando os textos para nós de maneira bem clara, bem elucidativa. E informo aos irmãos que no final da nossa prece, as pessoas que queiram tomar passe, que permaneçam em seus lugares em meditação, em silêncio e aguardando um instante de serem conduzidas à sala de passes. Aquelas outras que não queiram, que se sintam bem, estarão dispensadas para retorno aos seus lares. E vamos então fazer a nossa prece final de agradecimento. Agradecimento a Deus, agradecimento a Jesus, gratidão a toda a espiritualidade amiga que nos conduziu, que nos inspirou nesta manhã. E que essas reflexões aqui elucidadas, possamos nós fazer a nossa autorreflexão para no decorrer da semana possamos estar conscientes das nossas ações, pautadas ou pelo menos tentando pautar nos ensinamentos do Cristo, fazendo o esforço maior para acertarmos, para nos auto-perdoarmos, para aceitarmos os nossos irmãos da maneira que são, tendo indulgência para com eles e para com nós próprios. Assim sendo, bom Mestre, mais uma vez te agradecemos pelo auxílio,
pela amorosidade, pela paz que nos envolve. Que esta mesma paz possa envolver todos aqueles que estão em desequilíbrio, sejam encarnados ou desencarnados. Mas, enfim, Senhor, que possamos fazer o esforço próprio de exercitar essa paz interior que cabe a cada um de nós. Se é o desejo que a paz campeie em nosso derredor, o primeiro a estar em paz, que sejamos nós. Assim sendo, agradecemos-te mais uma vez e que nos dê uma semana de paz, de harmonia e tranquilidade. Jesus amigo, abraça-nos, ser conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz para todos. Aquelas pessoas que queiram tomar paz, que permaneçam em seus lugares. Muita paz.